Bem, pessoal, boa tarde, né, a todos. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de bioestatística, as nossas noções básicas, e agora nós já começando a avançar um pouco com relação à estatística de inferência. Já conversamos sobre a estatística descritiva, sobre os testes de normalidade e já conversamos também um pouquinho sobre a comparação de média de dois grupos, né? Dois grupos pareados e dois grupos independentes. Hoje a gente vai falar um pouquinho, tá, sobre a comparação das médias de mais de dois grupos independentes e da comparação de médias de mais de dois grupos pareados, ok? Vamos aqui fazer um rápido flashback do que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós vimos que para a comparação de dados independentes de dois grupos, né, comparação de dados quantitativos, né, expressos na forma de média e desvio padrão, quando eu estou comparando o grupo A com o grupo B, eu realizo um teste de normalidade. O teste de normalidade, nós poderemos utilizar Shapiro-Wilk ou Kolmogorov, né, dependendo do objetivo do nosso estudo, dependendo da quantidade de amostras. Quando o N é menor do que 10, seria mais sugerido o teste de Shapiro. Quando o N é menor do que 50, seria mais sugerido o teste de Kolmogorov. Alguns pesquisadores utilizam Kolmogorov para praticamente tudo. Quem trabalha normalmente com estudos laboratoriais, onde os N são menores, normalmente trabalha com Shapiro-Wilk para praticamente tudo. Tá? Quando eu estou avaliando, então, dois grupos, né? Os dois grupos, eles obedecem à curva de Gauss. Ambos são paramétricos, né? Nós utilizamos um teste paramétrico, que seria o teste T-de-Student. Quando pelo menos um grupo ele não obedece à curva de Gauss, né? Nós utilizamos o teste não paramétrico para a comparação dessas médias, que seria o teste de Mann-Whitney. Quando estamos pensando, né? Quando a gente precisa utilizar o teste T-de-Student, no entanto, é importante nós considerarmos as curvas nós considerarmos os desvios padrões, né? Às vezes o desvio padrão de um grupo é muito diferente do desvio padrão de outro. Essa característica nós damos o nome de heterossedacidade, que é quando a variância de um grupo é significativamente diferente da variância de outro grupo. Ou homossedacidade, quando não existe diferença estatística entre as variâncias dos dois grupos, tá bom? O teste de Levine, então, normalmente ele vem já na SPSS acoplado ao teste de Student e gera dois valores de P. Um valor de P considerando desvios padrões significativamente diferentes e um valor de P considerando desvios padrões não diferentes, tá? Dependendo do teste de Levine, a gente vai utilizar o P-valor do teste T, que mais se adequa nessa realidade. Ok. Pensando no análise de dados pareados, né? Nós pegamos um único grupo e avaliamos paciente a paciente, né? E uma avaliação em dois momentos. Quando a gente fala dessa forma, nós não estamos comparando a média de dois momentos, né? Nós estamos comparando se a variação da média individual de cada paciente do momento 2, do momento 1 para o momento 2 é igual ou diferente de zero. Né? Então, é traçada a média do padrão e o intervalo de confiança 95% dessa diferença de médias, né? Na análise pareada. Na análise pareada é contado, né? Cada paciente ele é contado como um par, o seu par no momento 1 e o seu par no momento 2. É feita então a diferença da média do momento 2 para o momento 1 de cada paciente e o teste pareado ele vai comparar, verificar se essa diferença é maior ou menor do que zero. Tá? Se os dois momentos que eu estou trabalhando, né, o momento 1 e o momento 2, ambos apresentam, né, curva de respeito à curva de normalidade de Gauss, nós utilizamos um teste paramétrico pareado. Nesse caso, o teste T pareado. Se pelo menos um dos dois grupos ou um dos dois momentos ele não apresenta distribuição normal, nós vamos utilizar um teste pareado, mas esse teste não será paramétrico, será independente da curva de Gauss, que seria o teste de Wilcoxon. Ok? No entanto, existem alguns outros desenhos de estudo que trabalham com mais do que dois grupos, tá? Ou mais do que dois momentos de avaliação. Ok? Nesse caso, nós vamos trabalhar com análise múltipla, análise de variância. Por quê? O que é que ocorre? Quando nós comparamos mais do que dois grupos, eu não posso simplesmente sair avaliando
o grupo A com o grupo B, fazer um teste T do A com B, do B com C, do A com C. Eu não posso fazer isso. Porque toda vida em que eu estou comparando mais do que dois grupos, existe uma coisinha chamada graus de liberdade. A comparação múltipla de grupos, ela está amarrada e as variáveis elas acabam sendo fortemente associadas umas às outras. Então, consequentemente, eu não posso simplesmente sair comparando o grupo A com B, A com C ou A com ou B com C, tá bom? É o mesmo exemplo de quando estamos tomando uma decisão, tá? Eu tenho 3 peças de roupa para escolher. Eu tenho 2 peças de roupa para escolher, tá? E eu gosto de verde, tá? Como eu gosto de verde, e eu odeio roxo do fundo do meu coração. Então, o que é que acontece? Se me aparece 3 peças de roupa, né? Uma verde, ou 2 peças de roupa, uma verde e uma roxa. Notadamente, eu vou escolher o quê? Verde, tá bom? Se eu tenho agora 2 peças de roupa, uma peça de roupa verde e uma peça de roupa azul, como eu gosto mais de verde, eu vou escolher o verde, tá? Mas quando eu tenho 3 peças de roupa, uma roxa, uma verde e uma azul, a diferença, eu odeio tanto o roxo que eu vou dizer a seguinte resposta. Para mim pode ser verde ou azul, só não quero que seja roxa. Vocês viram como antes existia uma diferença estatística entre o verde e o azul, mas agora, quando eu ponho outro grupo para ser comparado, essa diferença já desaparece. Consequentemente, quando eu estou trabalhando com 3 grupos de estudo, eu não posso fazer comparações simples de 2 em 2 grupos, tá? Eu vou ter que fazer uma análise de comparação múltipla. Por quê? Porque as análises elas são sempre relativas e às vezes pequenas diferenças que antes eram perceptíveis, como era o caso do verde e do azul, desaparecem quando um outro grupo muito diferente entra, gerando uma confusão, tá certo? O nome disso são graus de liberdade. Quanto maior a quantidade de grupos a serem comparados, maior a quantidade de graus de liberdade. E o que é que isso impacta nas nossas análises? Quanto mais grupos nós vamos ter, mais difícil vai ser encontrar a diferença entre eles. Vou adicionar aqui uma outra cor. Vou adicionar aqui, por exemplo, um laranja, tá? O laranja é uma cor para mim que é intermediária. Se eu comparar o verde, que eu gosto muito, com o laranja, notadamente vou escolher o verde. Se eu escolher comparar o azul com o laranja, eu vou escolher o quê? Vou escolher o azul. Se eu comparar o laranja com o roxo, como eu odeio roxo, eu vou escolher o laranja. Agora, como eu gosto muito de verde e sou bem afim do azul, quando eu colocar isso numa comparação múltipla, é provável que eu vá escolher o seguinte: para mim pode ser verde ou azul. Não estou afim de laranja e não quero roxo. Ou seja, o B, que seria o roxo, agora está no mesmo grupo o B, que seria o laranja, está no mesmo grupo que o roxo. Para mim pode ser verde ou azul. Eu não vou querer laranja ou roxo, certo? Então vocês viram que antes existia uma diferença entre a camisa laranja e a camisa roxa, só que quando eu coloco 2 grupos que eu gosto muito, 2 grupos muito diferentes desses dois, né, do laranja e do roxo, essa diferença entre eles é tão grande que já não há mais diferença para mim entre o laranja e o roxo. A minha opção vai ser o quê? Azul ou verde e, consequentemente, eu vou optar por um desses dois. E para mim, azul ou verde tá bom, eu não vou querer nenhuma camisa de cor laranja ou roxa. A diferença que existia entre eles, a diferença que era até quase não existia, mas existia, agora já não existe mais. Então, a análise de comparação múltipla, ela exige testes de comparação múltipla, testes que levam em consideração essas diferenças. Então, às vezes, pode ser que alguém execute uma comparação entre o grupo A e o B e dá uma diferença estatística, utilizando o quê? Ou um teste de Minuit ou um teste de Student. No entanto, quando um terceiro grupo é adicionado,
avala, né? Que interessante, não existe mais diferença entre A e B. A agora não tem diferença do B, né? Mas o C é maior do que o B, certo? Então, essas considerações devem ser levantadas e isso nos impede de, quando temos mais do que dois grupos, utilizarmos análise grupo a grupo, par a par. Então, quando temos análises múltiplas, seja para dados independentes com muitos grupos, ou seja para momentos diferentes, né, com mais do que dois momentos, em ambos os casos eu vou ter que levar em consideração que eu vou ter que realizar um teste de análise múltipla, um teste de comparações múltiplas, tá? E nesse contexto existem dois testes que são utilizados e esses testes também eles têm que exigir, tá certo? O teste de normalidade. Como a gente está falando de teste quantitativo, então nós sempre devemos levar em consideração a realização de testes de normalidade, ok? Beleza, a teste de normalidade, nós já vimos aqui como é que é o nosso fluxo, que nós estamos utilizando no nosso curso. Só que agora, como eu tenho outras realidades, eu posso ter um grupo paramétrico, eu posso ter dois grupos paramétricos, ou posso ter três grupos paramétricos, tá bom? Como nós vimos, tá? Normalmente o que é que acontece? O não paramétrico, ele ganha. Então, quando eu estava trabalhando aqui com dois grupos, se um dos grupos é não paramétrico, consequentemente eu vou utilizar uma análise não paramétrica, porque a análise não paramétrica, ela não precisa da curva de Gauss. Ela pode ser realizada de qualquer forma, utilizando um teste não paramétrico que é independente dessa curva. Quando a análise ela é paramétrica, ela exige que os dois grupos obedeçam à curva de Gauss. Vai ser algo mais ou menos similar para a análise de variância. Se eu estou comparando três grupos, eu preciso que os três grupos tenham distribuição normal para que eu possa utilizar um teste paramétrico. Se pelo menos um desses grupos, ou um desses momentos, se eu estiver falando de uma análise pareada, né? Se pelo menos um deles tiver uma distribuição não paramétrica, eu vou ter que utilizar um teste de análise múltiplas para dados não paramétricos. Ok? Aqui eu tenho só três grupos. Pode ser que eu tenha 4. Vai ter grupos que trabalhos que vão ter 5. Vai ter trabalhos que vão ter 6 grupos. Então, assim, existe uma possibilidade infinita de quantidade de grupos e de quantidade de distribuições aqui, né? Eu posso ter 2 grupos de 5, 2 grupos de 3, 2 grupos de 7, 3 grupos de 8, então eu tenho muitas possibilidades, tá certo? Quanto maior a quantidade de grupos, menor vai ser a importância que o dado não paramétrico tem na distribuição. O que é que isso vai me dizer? Suponhamos que eu esteja trabalhando com 15 grupos experimentais. Se esses 15 grupos experimentais 14 grupos apresentaram distribuição normal e apenas um grupo apresentou distribuição não paramétrica, eu não vejo impedimento em rodar um teste paramétrico, tendo em vista que apenas um de 15 grupos apresentou distribuição não normal. Da mesma forma, tá? Se porventura eu tenho um trabalho que tem 14 grupos, 7 são não paramétricos, eu não vejo por que utilizar um teste paramétrico, tendo em vista que metade dos grupos apresentaram distribuição não normal, ok? No geral, se pelo menos um grupo for não paramétrico, nós deveremos utilizar um teste de comparações múltiplas não paramétricas. Agora, alguns grupos de estudos, alguns pesquisadores, alguns centros, né, de análise, normalmente eles trabalham com alguns limites, né? E esses limites, eu, no geral, tenho trabalhado da seguinte forma. Normalmente, quando até 25% dos grupos são não paramétrico, tá? Eu utilizo um teste paramétrico. Se todo mundo for paramétrico, massa. Se todo mundo for paramétrico, a gente vai direto para a nova. Quem está trabalhando com N de 5 a 10, normalmente vai ter a grande maioria dos grupos paramétricos, tá bom? Mas, quando até 25% dos grupos, né, tem distribuição não normal, eu vou utilizar um testezinho paramétrico. Quando mais de 25% dos grupos ou dos momentos, se eu estiver pensando no teste pareado, certo? Tem distribuição não paramétrica,
Aí não existe justificativo para utilizar um teste paramétrico, vou utilizar um teste não paramétrico, tá certo? Ok. Então, vocês estão vendo que quem vai definir se nós vamos utilizar uma análise de variância múltipla, seja independente, seja pareada, vão ser os grupos não paramétricos, tá bom? Lá naquele exemplo dos 14 grupos de estudo, poxa, 14 grupos de estudo, 7 foram não paramétricos e 7, né, de 14 corresponde a um número muito alto, mais alto do que o que a gente pode aceitar, né? Tá ok, dá 50%. Então, realmente eu vou utilizar um teste não paramétrico. Agora, quando eu pensei, olha, um grupo de 20 foi não paramétrico, todos os outros apresentaram distribuição normal, esse grupo representa apenas 5%, né, de todos os grupos, tá? Então, por que não rodar um teste paramétrico? Né? Lembrando que essa é uma distribuição que eu tenho realizado com base em alguns livros que eu estudei, com base em opinião, alguns vídeos, né? Então vocês podem encontrar opiniões discordantes disso. Taxas de corte também discordantes de já vi gente que aceita até 33%, ou seja, um terço. Já vi gente que aceita só até 20%, tá certo? Eu normalmente tenho utilizado até 25%. Isso aqui, sabe quando é que isso aqui é crítico? Quando você trabalha com um número muito grande de grupos e com amostras consideravelmente grandes, tá? Nós vimos que amostras pequenas, de 5 a 10 amostras por grupo, no geral, tendem a ter normalidade. No geral, os estudos de laboratório, eles têm amostras pequenas, e são os estudos de laboratório que apresentam maior quantidade de grupos. Então, esse problema só vai acontecer em alguns pequenos casos, certo? No geral, nós vamos ter 3, 4 grupos. Então, se um grupo dá não paramétrico, né? Se um grupo dá não paramétrico, isso vai dar um quarto. Eu vou adotar um teste não paramétrico. Se for um dado uma análise pareada, se dos 4 momentos que eu estou avaliando, um der não paramétrico, eu vou utilizar um teste não paramétrico, tendo em vista que ele vai, né, bater nos meus 25% que eu adotei, e nós vimos que o não paramétrico é o que domina. Tá bom? Perfeito. Realizei o teste de normalidade. E nos estudos com grandes amostras, né? E amostras maiores do que 10, que normalmente são os estudos clínicos, normalmente nós não temos muitos grupos. Nós temos 2 grupos, 3, 4, 5 já é muito para um estudo clínico, né? Então, se eu tenho 3 grupos e um dá não paramétrico, no estudo clínico, por exemplo, um já dá um terço, né? Um é muito grande, então eu vou utilizar uma estatística não paramétrica. Então, vocês estão vendo que, no geral, nós não vamos ter tanto esse problema de ter que fazer essa tomada de decisão, né, nos nossos estudos, tendo em vista que, no geral, os estudos de laboratório, os estudos de bancada, que necessitam, né, que tem muitos grupos, normalmente eles têm menos amostra e tendem a dar mais parâmetros. Normalmente os estudos que têm mais amostras, que é algo que tende a dar não paramétrico, são os estudos clínicos que têm poucos grupos. Então, nesses dois extremos, a tomada de decisão, nesses casos borderline, são mais simples, tá? Isso aqui vai ser um problema só em alguns momentos. Beleza. Eu decidi utilizar, né, decidi aqui, fiz uma análise, estou comparando os 3 grupos. Quando eu comparei, né, fiz o teste de normalidade do grupo A, do grupo B e do grupo C, e eu vi que todo mundo respondeu à normalidade, tá? Nesse caso, quando estou comparando 3 grupos, né, se todos respondem à normalidade, isso corresponde a 100% dos grupos apresentando o quê? Parametricidade. Então, vou utilizar um teste paramétrico. Nesse caso, estamos falando da análise de variância, também chamada ANOVA. O teste ANOVA é um teste de comparações múltiplas de médias, tá? Que compara as médias de diversos grupos, e esse teste ele necessita, né, de respeito à curva de normalidade de Gauss. Tá? Agora, desses 3 grupos, um deles deu não paramétrico, isso já corresponde o quê? 33%, uma taxa muito mais alta do que o que eu posso aceitar. Então, se eu estiver pensando em fazer uma análise de comparação de médias não paramétricas, eu vou trabalhar com o teste de Kruskal-Wallis. Beleza? Massa.
O teste ANOVA e o teste de Kruskal-Wallis são testes para comparação de médias paramétricos e não paramétricos, respectivamente, de mais de dois grupos, e esses grupos são o quê? Independentes, né? Não estamos falando de comparação de momentos. Agora, se eu estiver falando de comparação de momentos, eu vou estar falando de uma análise pareada. Então, se eu tiver um grupo se eu estiver pensando na comparação de vários momentos, o raciocínio ele vai ser mais ou menos o mesmo, tá? Ao invés de estar falando de grupos, está falando de quê? De momentos de comparação. O raciocínio ele vai ser mais ou menos o mesmo. Na análise pareada de vários momentos, né, eu tenho aqui um grupo A e eu avaliei, por exemplo, a glicemia em jejum desse grupo A antes do início do tratamento, o hipoglicêmico, após 15 dias e após um mês. Então, eu utilizei o quê? 3 momentos. Nesse caso, eu não vou estar comparando a média desses 3 momentos. Eu vou estar comparando se a variação do momento 1 ao momento 3, passando pelo momento 2, tá? É igual a zero ou é diferente de zero. Tá? O raciocínio ele vai ser a mesma coisa de quando a gente estava conversando sobre o teste pareado. Aqui nós não estamos comparando a média. Aqui nós estamos comparando se essa variação de média do tempo, variação da glicemia ao longo do tempo, ela é diferente de zero ou se ela é igual a zero. Ou seja, se existe diferença significante ou não na variação da variável que nós estamos estudando, tá? O raciocínio ele vai ser a mesma coisa. Então, se até 25% dos momentos é não paramétrico, nós vamos utilizar um teste paramétrico pareado, ok? O teste paramétrico pareado, com o qual nós vamos trabalhar, é o teste ANOVA para medidas repetidas. Ou, algumas pessoas gostam de chamar ANOVA pareado. É a mesma coisa. Ou análise de variância pareada. Ou ANOVA para medidas repetidas. Né? São exatamente a mesma coisa. Então, no geral, eu estou trabalhando tá? Com 3 momentos dentro de um mesmo grupo. Momento 1, momento 2 e momento 3, tá certo? Se eu estou trabalhando com esses 3 momentos dentro de um mesmo grupo, óbvio, eu não posso trabalhar com estatística independente. Eu vou ter que trabalhar com o quê? Com estatística pareada. E como nós temos que realizar o teste de normalidade, nós precisamos saber se essa estatística pareada vai ser paramétrica ou não paramétrica. O raciocínio vai ser o mesmo. Se até 25% dos momentos de avaliação for não paramétrico, tá? Então, eu vou utilizar um teste paramétrico. Se mais do que esses 25% for não paramétrico, como o paramétrico é o que manda, eu vou utilizar um teste não paramétrico pareado, que nesse caso é o teste de Friedman. O teste ANOVA é o teste paramétrico pareado para comparações múltiplas. O teste de Friedman é o teste não paramétrico pareado para comparações múltiplas, tá? Aqui eu vou estar trabalhando com o teste ANOVA ou o teste de Kruskal-Wallis. E aqui eu vou estar trabalhando com o teste ANOVA e o teste de Friedman. Mesmo raciocínio que nós tínhamos quando estávamos falando do teste de menu IT de Student para comparação de 2 grupos independentes e do teste T pareado e teste de Wilson para comparações de para comparações de 2 momentos. Bom, perfeito. Então, vamos começar aqui a trabalhar com esses grupos, ok? Uma das deficiências desses testes de comparações múltiplas é porque a análise de comparação múltipla, seja independente, seja pareada,
tá certo? Essa análise de comparações múltiplas, o p-valor que é gerado do ANOVA e do Kruskal-Wallis, ou do ANOVA pareado e do Friedman, esse p-valor ele vai me dizer se existe diferença entre os grupos ou se a variação da medida em diferentes momentos é significante. Ele não vai me dizer quem diferiu de quem. Tá? Aqui, o p-valor do teste ANOVA, ele diz, olha, houve diferença da medida ao longo das avaliações, mas ele não disse quem diferiu de quem. Vai fazer a mesma coisa. Aqui, o teste ANOVA, ele vai me dizer, existe diferença entre os grupos. O teste de Kruskal-Wallis vai dizer a mesma coisa. Eles não me dizem quem é diferente de quem. Então, nós precisaremos, para esses testes, de um teste que contemple essa dificuldade. E esses testes são seus pós-testes. Os pós-testes, eles são testes que estão normalmente acoplados com os testes estatísticos principais. E esses pós-testes, eles vão me dizer, com base na comparação entre eles e com base no fato de um depender do outro, tá? Quem difere de quem. Eu não posso utilizar um teste ANOVA, por exemplo, e teste T para saber quem difere de quem. Por quê? Porque nós vimos que a comparação de A, B e C, ela é interdependente, tá? Elas precisam das outras, tá certo? Eu não posso simplesmente comparar A com B, desconsiderando que não existe o C. Não posso utilizar um teste T. Do mesmo jeito, se esses dados, se eu estiver pensando numa forma não paramétrica, eu não posso sair comparando menu item para ver A com B, A com C e B com C. Eu vou ter que utilizar um pós-teste de Kruskal para o teste de Kruskal-Wallis e um pós-teste para o teste ANOVA, para que esse pós-teste me identifique aonde é a diferença entre os grupos. Da mesma forma, quando eu estou trabalhando com análise pareada, eu tenho que levar em consideração que eu também vou precisar de pós-testes aqui, porque os testes ANOVA, pareado e teste de Friedman, eles não me dizem onde há diferença, eles só me dizem existe ou não existe diferença, tá? Então, também vou precisar de pós-testes, nesse caso, pós-testes pareados, tá? Que compare e me diga aonde está a diferença entre esses momentos. Mais uma vez, eu não posso utilizar um teste T pareado para comparar o momento 1 com o 2, ou o momento 1 com o 3 e o 2 com o 3, desconsiderando a existência do outro momento. Por quê? Porque nós estamos falando de análise múltipla, tá bom? Eu também não posso utilizar o teste de Wilcoxon apenas, comparando 1 com 2 e 1 com 3, ou 2 com 3. Por quê? Porque esses momentos eles estão amarrados entre si. Tá? Eu preciso utilizar um pós-teste de comparações múltiplas, aqui pareado e aqui independente, para que ele me diga aonde está a diferença, considerando que nós fizemos uma comparação múltipla. Beleza? Normalmente os pós-testes mais utilizados para o teste ANOVA é o pós-teste de Tukey e também existe o pós-teste de Bonferroni. Vou logo explicar as minhas preferências, tá? Já o teste de Kruskal-Wallis, normalmente nós trabalhamos com pós-teste de DAM. O SPSS ele tem uma pequena deficiência, tá certo? Que ele não tem um pós-teste de DAM. Esse pós-teste ele é disponível apenas no Prisma ou no Bistat ou no Socrates. O SPSS ele não tem esse pós-teste. Então, normalmente, o que nós podemos fazer? Pós-teste de Menuiden com ajuste de Bonferroni, tá? Estão vendo que eu não estou utilizando o menu item, né? Eu estou fazendo um ajuste aqui. Vamos explicar logo o que é que significa isso, tá? Aqui, mesma coisa, pós-teste de Tukey ou pós-teste de Bonferroni. E aqui, o pós-teste de Wilcoxon, de Doom, se eu estiver trabalhando no Prisma, ou pós-teste de Wilcoxon com ajuste de Bonferroni. Se você tiver paciência para o que for não paramétrico, você jogar para o Prisma já me dá o pós-teste aqui e me dá o pós-teste de Doom aqui,
tá? O SPSS não, eu vou ter que calcular o pós-teste dessa forma e depois ajustar os seus valores aqui da mesma forma. Vamos já explicar um pouquinho como é que funciona, tá bom? Beleza. Aqui vamos começar a lista de exercícios, tá? Pois bem.